De volta com o nosso programa, que discute o uso da água na mineração e os impactos da atividade neste momento de crise dos recursos hídricos. Nós recebemos aqui no estúdio o hidrogeólogo Antônio Carlos Bertacchini, consultor nas áreas de água, mineração e meio ambiente, e Sônia Denise Ferreira Rocha, que é professora do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG, pós-doutora em processamento aquoso. Bom, nós terminamos o primeiro bloco falando um pouco do uso dos aquíferos e com o Antônio Carlos dizendo que, na verdade, a mineração acaba oferecendo mais água, né, que pode até ser usada. Você deu o exemplo de um shopping que usaria parte da água que é captada num processo de extração de minério, não é isso, Antônio Carlos? A Copasa, né, no caso, recebe água da mina do Capão Xavier. E a água do shopping vem do sistema Morro Redondo, então é isso aí. Eu gostaria de falar um pouco como é que é feito o planejamento do uso da água. Então tudo começa na fase de pesquisa mineral, você já começa a estudar o aquífero, entender esse aquífero, né? Você tem uma fase que você faz a pesquisa hidrogeológica, você tem uma outorga específica do IGAM para isso. Você perfura um poço, põe ele para bombear e em cima disso você monta um modelo numérico e esse modelo numérico devidamente calibrado você vai adequá-lo a a lavra do minério, 20, 30 anos que ele vai operar. Então você vai planejar um rebaixamento do nível d'água, né, para dar condições operacionais, você tem que adequar esse uso dessa água, e até o ponto que você chega no final da vida da mina, que é o abandono, ou o nome mais bonito, descomissionamento, que você vai começar a formar um grande lago. É o esgotamento, é quando aquela área não tem mais o que é o fechamento. minerar. É o fechamento da mina, fechamento. Então você planeja, inclusive, quanto tempo esse lago vai se formar, né? Hoje em dia tem várias minas no quadrilátero formando lago, Águas Claras aqui na Serra do Curral. Quando a gente anda de avião é o que a gente visualiza. Então tudo isso é planejado e de maneira a evitar o máximo possível de gerar impactos, né? Impactos ambientais e impactos sobre a disponibilidade do recurso hídrico. Tá, a mineração terminou, mas essa água pode ser usada? Ela fica lá abandonada? Sim. Bem, como o Antônio falou aqui, a questão dos impactos, né? Não existe atividade econômica sem geração de impactos. Os impactos, quando a gente fala, geralmente a gente sempre pensa nos negativos, que é o que realmente ele tem que ser minimizados, e tem impactos positivos. No caso da água que pode ser utilizada a partir do rebaixamento do lençol para a extração do minério, é um impacto positivo, né? Agora, os impactos negativos, quais seriam? A necessidade de captação de água dos cursos d'água. Essa captação, ela é outorgada, ela passa por toda uma avaliação da bacia hidrográfica, da capacidade da bacia, de tal forma que não ocorram impactos que não possam ser recuperados pela própria bacia. Essas outorgas são necessárias mesmo onde há aquíferos? Mesmo onde há aquíferos. É relativo à quantidade de água que um empreendimento vai necessitar. Então, isso passa por uma etapa de licenciamento antes que o empreendimento entre em operação. Bem, essa água ela é captada, se ela não estiver adequada, ela passa por tratamento. No caso do minério de ferro, ela perpassa toda a etapa de concentração até chegar no concentrado. Então, tem-se uma polpa e essa polpa vai ser o quê? Vai ter a quantidade de sólidos adequada. Então, parte da água que está ali vai ser reutilizada no próprio processo. Ela vai para as barragens e das barragens elas podem passar por tratamentos e retornar ao próprio processo produtivo. Isso acontece em Minas Gerais? Acontece em Minas Gerais e as empresas têm buscado cada vez mais técnicas, processos para melhorar a qualidade da água. Em momentos de escassez, esse percentual de reuso da água tende a ser cada vez maior. Por quê?
Quanto maior o reuso, menor a necessidade de captação de água nova. Então, daí a necessidade que as empresas realmente busquem mais tecnologia, investimentos para minimizar a necessidade de água nova para os processos. Pode ser que num momento como esse não seja tão caro investir em processo de reuso, já que a captação diminuiu, né, pela escassez. Mas em outros momentos deve ser muito mais barato. Exatamente. Há uma questão econômica em termos de custo e há uma questão também de disponibilidade. Porque se não tem disponibilidade, um empreendimento pode ser completamente inviabilizado. Então, isso é extremamente importante. A água que sai, só falar um pouquinho na sequência até o final do processo, no caso do concentrado do minério de ferro que é obtido, ele vai ser transportado até os portos. Esse transporte poderia ser via rodoviária, via ferroviária. Todas essas formas de transporte apresentam impactos também. Então, dentre toda essa avaliação, optou-se por um transporte pelos minerodutos. Seriam 4 em operação em Minas hoje? 4... Com o outro sendo realizado? 3, não? 2 ou 3. 2 ou 3, que eu sei. E tem o Minas Rio, que já está, né, para entrar em operação. Já entrou? Já entrou. O Minas Rio já entrou. Mas no momento de crise hídrica, por exemplo, só para a gente esgotar essa fala do mineroduto, não seria o caso de... Tudo bem, foi feito um investimento enorme, mas diante da escassez, será que não é preciso rever conceitos? Mas essa água que é transportada junto com o concentrado, ela já adentrou o processo, ela já foi captada. Então, o que aconteceria se o transporte fosse ferroviário, seria lançar o efluente tratado, ou seja, atendendo a legislação ambiental, para o curso d'água, aqui em Minas Gerais. O que acontece? Esse lançamento passa a ser onde o minério, o concentrado chega, porque lá tem que ser feito o desaguamento e aí essa água vai ser ou reutilizada dentro da própria empresa ou uma parte lançada, no caso do Espírito Santo, por exemplo, é lançada numa lagoa, lançada ao mar. Agora, essa água tem uma qualidade muito boa e em tempos de escassez ela pode passar por tratamento e ser utilizada. Então, os locais de portos poderiam estar pensando em aproveitá-la no abastecimento. Exatamente. Mas ainda isso não é feito, né? Ela está sendo colocada numa lagoa que depois para o mar, né? Exatamente. Eu tinha feito a pergunta sobre o uso da água desses reservatórios de rebaixamento. Sim. Que a gente continua vendo lá que ficam abandonados, essas represas ficam abandonadas. As cavas de mineração. Isso. No mundo inteiro, onde as condições climáticas permitem, as cavas de mineração são usadas como reservatórios de água, né? Grandes reservatórios. É uma questão de ter uma adequação com a geotecnia, que quando eu falo geotecnia é para não haver, o barranco não cair, vamos dizer assim, falando, os taludes, rompimento de taludes, né? Você adequando os taludes da mina, você pode usar perfeitamente bem ela como um belíssimo reservatório. Reservatório esse com 60 milhões. Eu tive a oportunidade no Congresso Brasileiro de Água Subterrânea, ano passado, apresentar um cenário futuro do quadrilátero ferrífero, onde você chegaria, utilizando as cavas de minerações, a disponibilizar cerca de 10 metros cúbicos por segundo durante a estação seca, né? Isso poderia compensar, por exemplo, um sistema Rio das Velhas que não tem reservação, né? Mas além disso, eu gosto de frisar, é importante dizer, nós temos também um reservatório subterrâneo, né? O aquífero Cauê, o minério de ferro. Que está aqui na região central de Minas, né? Que está aqui na região central, no quadrilátero ferrífero, e ele não é utilizado. A água dele, aspas, sai pelo ladrão, fecha aspas. Que nem uma caixa d'água quando solta pelo ladrão. Se um caminhão-pipa quiser ir a uma reserva dessa, claro, tudo autorizado, controlado, é possível captar água dessas? Se você for na BR-040, em frente ao condomínio Miguelão, onde tem uma trincheira para retorno, os carros-pipas abastecem ali a água desse pseudo-ladrão, a água do aquífero Cauê. Tem um potencial de água subterrânea muito grande, inclusive para se fazer como se faz no México, Madrid,
Los Angeles, Barcelona, usando a água subterrânea durante a estação seca. Gente, nosso programa está quase esgotado. Uma palavrinha final de vocês, reconsiderando aquilo que eu disse no início, né? Mitos e verdades. O que a sociedade precisa compreender em relação à mineração que ainda não está tão transparente? Rapidamente, para a gente terminar, professora Sônia. E, na verdade, eu acredito que a sociedade precisa cobrar, sim. Nós precisamos associar poder público, empresas, universidades, centros de pesquisa, consultores, todos num objetivo comum, que é o uso racional da água. Nós prescindimos, nós necessitamos da mineração, mas nós precisamos ter um uso racional e, na minha opinião, nós precisamos reavaliar o nosso padrão de consumo. Como um todo, não só nesse setor. Não só nesse setor. Obrigada pela sua presença, professora Sônia, Antônio Carlos. Bom, a sociedade tem que cobrar principalmente mais investimento na pesquisa das águas subterrâneas, né? Como tudo que está embaixo da terra, as pessoas não se investem, né? É como na década de 50, 60, ninguém investia em esgoto, porque o tubo ficava enterrado, não dava para inaugurar a obra. A sociedade precisa cobrar pesado isso aí, investimento em pesquisa de água subterrânea. Você é um otimista para esse setor, acha que nós temos grandes saídas por aí, né? Grandes saídas. Muito obrigada pela presença de vocês, que nos ensinaram muito hoje sobre a água e a mineração. Espero que você de casa também tenha gostado do nosso panorama, tentando contribuir neste momento de crise hídrica. Até o próximo programa.